Eu gostaria de falar sobre uma palavra muito interessante nessa hora, sobre a palavra terror, medo, pânico, que é essa palavra aqui, ó, phobos. Daí vem a raiz da palavra fobia, né? Pessoas têm medo. Lembra de aracnofobia, medo de insetos, né? Hidrofobia é o cão quando está com raiva, quando tem essa doença de raiva, né? E várias outras palavras relacionadas à fobia, né? E eu quero dizer que essa palavra aqui, phobos, significa terror, temor, medo, pânico. Quando Jesus ele chega em Cesareia Marítima, ele diz assim: que diz os homens ser o filho do homem? E eles falam, uns dizem que tu é Elias, uns falam que tu é um dos profetas. E Jesus fala assim: e vocês, que dizem que eu sou? Ele fala assim, Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí na sequência, no desenrolar bem da conversa, Jesus fala assim: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, ali tem um trocadilho de palavras no grego, que eu não vou falar agora, vou deixar mais pra frente. Quem sabe no outro vídeo eu falo sobre isso. E aí Jesus vira e fala assim: porque digo que tu és Pedro e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Por que Jesus falou isso? Porque ali em Cesareia Marítima tinha uma gruta enorme, onde era oferecido, onde era feito muitos sacrifícios, era assim, local de paganismo. E tinha uma gruta enorme. E ali a própria mitologia, a própria história diz que ali existia um deus chamado Pan, que assustava as pessoas. O pânico, ele assustava, botava medo nas pessoas. E esse Deus ele era metade homem e metade bode. Então ele botava medo nas pessoas. As pessoas tinham medo de passar por ali. Até mesmo judeus, né, que estavam envolvidos em sincretismo, tinha medo de passar por aquele lugar. E aí Jesus, ele está justamente em Cesareia Marítima e ele fala assim, e ele vira para este local de pânico, de medo, e fala assim: e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, porque justamente essa gruta tinha esse nome de Porta do Inferno. E Jesus está falando, e as portas do inferno não prevalecerá. Pedro, lá em Mateus capítulo 16, quando ele anda sobre as águas, ele afunda. E a Bíblia fala que Jesus vinha na quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã. Existia uma lenda na época que ali tinha um fantasma que afundava os barcos. E Jesus vinha andando por cima das águas. E ele dá uma ordem para Pedro. Pedro fala assim: se é tu, manda eu ir. Jesus fala: então tu vem, pode vir. E quando ele vem, ele começa a afundar, porque ficou com medo. A Bíblia fala que sentindo o vento forte, ele teve phobos e começou a afundar. Mas Jesus está aqui para tirar o medo. A Bíblia fala em 1 João capítulo 4 que o verdadeiro amor lança fora o medo. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor e moderação. A Bíblia fala no Salmo 91, um capítulo muito conhecido, versículo 10: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. No Salmo capítulo 27, o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que o medo inibe potencial. Tem pessoas que têm potencial tremendo, pessoas que desbravam, mas por causa do medo, e aí esse medo acaba gerando uma covardia, acaba entorpecendo, engessando, enjaulando, enclausurando a pessoa de poder crescer. Aí eu te dou uma palavra aqui nessa hora: lança fora o medo,
Não tenha medo, porque Deus é contigo. Ele já te garantiu a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra. Ele está contigo. Jesus, ele lança fora qualquer tipo de fobia e medo. Não tenha medo, não temas, porque o Senhor está conosco. Isaías fala sobre isso. Não temas. Na Bíblia, para me encerrar, alguns estudiosos falam que são 365 vezes a palavra não temas, mas cavando um pouco mais, nós descobrimos que alguns estudiosos descobriram que são 366 vezes a Bíblia fala não temas. Deus fala não temas para você a cada dia do ano. Mas de 4 em 4 anos tem o ano bissexto, que é um dia a mais, é um dia que entra no mês de fevereiro. Então a Bíblia é completa, completíssima. Não deixa nenhuma sombra de variação. A Bíblia não deixa nenhuma sofisma, é insofismável as verdades da Bíblia. 366 vezes Deus fala contigo, não temas, porque de 4 em 4 anos tem um ano bissexto, que é um dia a mais. Então ele está falando para você, não tenha medo não. Creia que Ele está contigo. Creia que Ele é o dono da tua vida. Creia que Ele comanda a tua casa, teu lar, tua família, teus filhos. Tudo está na mão de Deus. Nada foge do controle dele. Amém? Recebe esta palavra no teu coração nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.